Imagina agora que você está chegando para fazer a sua entrevista de emprego. Já dá aquela tremedeira toda, aquele frio na barriga, aquela insegurança, mas você para e pensa. Você assistiu o vídeo do Matheus, onde explica aquelas perguntas difíceis, aquelas perguntas chatas, e você sabe todas as respostas na ponta da língua. Pronto, já bate aquela tranquilidade, as coisas já voltam ao normal, você já se livra do branco. Por quê? Você está aqui hoje ouvindo e participando deste vídeo onde eu vou explicar para vocês hoje todas as perguntas difíceis que você pode passar em uma entrevista de emprego. Então, sem medo, sem angústia, sem problema nenhum, hoje eu vou te mostrar quais são as perguntas difíceis e como você vai responder cada uma delas para se livrar de uma vez por todas do nervosismo, da ansiedade, do branco. A gente vai se livrar de tudo isso na hora da entrevista e você vai dar um verdadeiro show! Bom, meu nome é Matheus Vargas, eu sou especialista em vagas de emprego, já faz 11 anos que eu seleciono e recruto pessoas para as empresas que eu administro e eu quero transmitir toda essa informação para você hoje, aqui no Minha Melhor Carreira. Mas antes da gente começar qualquer coisa, antes da gente começar a aula de hoje, eu quero uma coisa de você. Algumas coisinhas de você, mas que são extremamente simples para fazer, tá bom? Primeira de todas, se inscreve aqui no canal. Opa, eu acho que é aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Isso vai fazer com que você receba os vídeos, que você esteja aqui ouvindo tudo que eu tenho para contar para você conseguir o seu próximo emprego, tá bom? Depois que você se inscreveu, ativa o sininho aqui embaixo também. Esse sininho vai fazer com que você receba os vídeos todas as vezes que eu colocar eles no ar. Isso é muito importante para você sair na frente da sua concorrência, certo? Ah, sim, e antes de terminar esse vídeo, para que você não esqueça, eu vou lembrar você de deixar o seu joinha aqui para me ajudar também a entender se tudo aquilo que eu estou mostrando para vocês aqui hoje vai fazer algum sentido, tá bom? Bom, vamos lá, começando. Hoje eu vou falar exclusivamente das perguntas que mais deixam todos vocês absolutamente preocupados na hora de fazer uma entrevista de emprego. Aquelas perguntas extremamente difíceis que praticamente todas as vezes que vocês vão fazer entrevista, o recrutador faz essas perguntas para você e você treme na base, não sabe nem como responder isso. E aí, claro que se você não souber responder essas perguntas, você vai totalmente ser eliminado do seu processo seletivo. E eu tenho certeza que não é isso que você quer hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou buscar o meu quadro para que eu possa explicar melhorzinho essa aula para vocês, tá bom? Com certeza nessa hora muita gente já está tremendo totalmente porque não sabe nem o que dizer sobre você mesmo e é por isso que eu estou aqui para ajudar você, tá? Fale sobre você. Como que nós vamos responder essa pergunta? Em primeiro lugar, essa pergunta ela é para falar sobre você, ok? Porém, falando sobre você não quer dizer que você vai sair falando desembestadamente tudo que dá na sua cabeça. Não pira, não faz isso não, tá? Você vai falar aqui cerca de 5 minutos. Mas Matheus, como é que eu vou saber 5 minutos? Eu não posso ficar olhando pro relógio, porque senão meu avaliador vai achar que eu estou querendo ir embora de lá logo. Como que eu faço isso? Muito simples. É simplesmente você treinar. É muito simples. Vai pra frente do espelho e aí você começa a contar a sua história de uma forma organizada, de uma forma clara e de uma forma eficiente. Porque é muito fácil perder o foco nessa pergunta. A gente fica falando da mãe, da tia, do cachorro, do papagaio, a gente fala do vizinho, a gente fala do nosso signo, a gente fala do horóscopo, a gente fala da lua, fala de câncer. Gente, não, tá? Não é isso que o seu avaliador quer ver. Pare e pensa um pouquinho comigo. Se a entrevista dura mais ou menos de 20 a 30 minutos, se você for falar mais do que 5 sobre você, sobre a sua vida pessoal, o avaliador nunca vai ter tempo de fazer as perguntas que realmente são importantes para ele, para fazer a sua contratação. Para você responder direitinho essa pergunta aqui, fale sobre você, quase que não sai. Fale sobre você, você vai para frente do seu espelho, lá na sua casa, dias antes da entrevista acontecer e vai ensaiar tudo direitinho, toda a frase, cronometrando 5 minutinhos certinho no seu relógio para você saber exatamente o que dizer para o seu entrevistador, tá? Então, pensa naquilo que for extremamente relevante, pensa naquilo que vai fazer a diferença, tá? Para só entregar para o avaliador, para o seu entrevistador, aquilo que ele realmente quer ouvir, tá? Então, nesses 5 minutos iniciais dessa pergunta, fale sobre você, é quando você vai falar exclusivamente da sua vida pessoal, tá bom? Mas a sua vida pessoal, deixa ela bastante interessante, conta o que a gente chama de storytelling, tá? Ou a jornada do herói. Pesquisa um pouquinho aí nos vídeos, ou vá lá no meu Instagram, @minhamelhorcarreira.
tem um vídeo que eu postei lá exclusivamente falando sobre a jornada do herói, tá? Você tem que transformar a pergunta "fale sobre você" em apenas 5 minutos e que ela seja transformada na jornada do herói, ou seja, você vai contar ela como se você fosse uma pessoa que passou por um problema muito grave, que você aprendeu a resolver esse problema e que você solucionou esse problema na sua vida, tá? Então, tudo isso tratando de vida pessoal, tá? Não tratando de coisa profissional. A parte profissional ele vai falar depois. A parte profissional ele vai ter a chance de perguntar o que ele tiver dúvida durante o resto da entrevista, tá? Nessa hora aqui é para falar exclusivamente fale sobre você, tá bom? Somente sobre você e não sobre a sua vida profissional. Ó, gente, eu adoro dar aula nesse quadro. Me digam aí vocês, comentem aqui embaixo de verdade, para ver se é o melhor formato. Eu prefiro do que eu estar aqui sentado conversando com vocês, tá? Eu prefiro dar aula aqui, isso aqui dá um trabalho para montar, mas eu adoro, tá bom? Então, comente aqui embaixo, você prefere assim, mais dinâmico, em que eu fique conversando com vocês, ou da maneira tradicional, onde eu fico sentado aqui, é o mesmo conteúdo, é tudo igual, a única diferença é o formato, tá? Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês curtiram esse novo formato de eu ensinar vocês, porque se vocês gostaram, eu vou repetir ele mais vezes, tá bom? A pergunta número 2 é uma pergunta que normalmente deixa muita gente bastante preocupada. Além de deixar as pessoas preocupadas, ela elimina grande parte dos candidatos. Então presta atenção aqui que você realmente vai entender como responder essa pergunta, tá? A pergunta é: por que, vou abreviar aqui, por que você quer trabalhar nessa empresa? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Gente, eu sei, tá? Já me disseram, minha letra é horrível, mas acompanhe o que eu tô falando e dá pra entender, certinho? Vamos lá. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Não é a hora de você dizer: eu quero trabalhar nessa empresa porque ela paga bem, porque eu soube que ela paga em dia, eu soube que tem muitos benefícios, que vocês têm até um salão de jogos aqui. Eu sei também que vocês têm creche, que vocês dão benefícios como plano de saúde e tudo mais. E beleza, minha gente, não é para isso que você tá lá. Não é para simplesmente agradar as suas vontades pessoais que você tá naquela empresa. Você está lá fazendo entrevista para mostrar para o seu entrevistador como você vai entregar os melhores resultados para que a empresa alcance os objetivos que ela quer. Ufa, é isso, tá bom? Você não vai, de jeito nenhum, falar nessa hora que você está lá pelos benefícios que a empresa pode dar para você, tá bom? Então não fale de uma vez por todas, não fale que você está lá pelos benefícios, pelo salário e por tudo mais. Isso irrita o entrevistador, elimina você e tira a sua chance de você conseguir o seu emprego. Então, Matheus, qual é a melhor forma de eu responder essa pergunta? Por que você quer trabalhar nessa empresa? É simples, tá, gente? Mais uma vez, resposta ensaiada. Mais uma vez, resposta pronta. E que não deve ultrapassar 5 minutos. Presta atenção aqui, não pode ultrapassar de novo 5 minutos. Por que não pode ultrapassar 5 minutos? Porque é simples. Essa pergunta, ela é apenas uma das possíveis 10, 15 ou 20 perguntas que você vai receber do seu avaliador. Então preste atenção para não ocupar muito tempo em uma pergunta só e não ter a chance de mostrar quem você realmente é nas próximas perguntas, tá bom? Você vai responder essa pergunta bem claramente, bem calmamente, empoderado de si mesmo. Você vai dizer que você quer trabalhar naquela empresa porque os seus valores e as suas expectativas com relação ao trabalho são parecidas, de que você já pesquisou sobre essa empresa e é por isso que eu digo sempre, se prepare para a entrevista de emprego. Você vai dizer que os seus valores e as suas expectativas são comuns, que você concorda com a forma com que a empresa se posiciona no mercado e você acredita que os seus valores são comuns aos valores da empresa, ou seja, a forma com que você pensa é uma forma igual à forma que a empresa se coloca no mercado. E isso vai fazer toda a diferença, porque você está se colocando em comunidade, você está se colocando em comunhão com a empresa que você está querendo trabalhar, tá bom? Então, simples, você vai dizer que você está lá porque você acredita fielmente que os seus valores são iguais ou muito parecidos com os valores da empresa. E isso, vai colocar você lá em cima na hora da entrevista de emprego. O avaliador quer ouvir que você se preparou para a entrevista, ou seja, se você sabe os valores da empresa, é óbvio que você se preparou para ela, tá? E que os seus valores são compatíveis, isso vai soar tão gostoso para o entrevistador que com certeza ele vai chamar você para a próxima etapa e talvez já
contratar você depois dessa pergunta, tá bom? Pergunta número 3. Pergunta que deixa muita gente absolutamente louco nessa hora. Por que eu devo te contratar? Gente, sabe qual é a resposta que eu mais ouvi ao longo desses anos todos de experiência que eu tenho? Porque eu acredito que você vai poder me ajudar. Porque eu estou precisando muito de um emprego e eu acho que você é a pessoa que vai me ajudar nessa vez. Para, gente, para. Não é assim que se responde, de jeito nenhum. Nunca. Primeiro lugar, para pensar uma coisa. A empresa só está contratando você porque ela quer alguém que solucione os problemas dela e não solucionar os seus. A pergunta número 4, ela é muito, mas muito comum em todos os processos seletivos. É praticamente obrigatória essa pergunta nas entrevistas de emprego. Então presta atenção porque ela vai fazer total diferença quando você realmente aprender a responder ela direitinho, tá? Quarta pergunta é: quais são seus pontos fracos? Quais são seus pontos fracos? Gente, sem medo dessa pergunta. Essa pergunta é fácil de se responder desde que você se prepare, desde que você treine para sua entrevista de emprego. E é isso que você está fazendo aqui, tá? Então, presta atenção aqui em mim agora, tá? O jeito que você vai responder essa pergunta de quais são seus pontos fracos é um só, tá? Você vai ter que identificar previamente quais são verdadeiramente os seus pontos fracos, aquilo que realmente faça a diferença, tá? Não adianta você falar e ser redundante e ficar dizendo assim, eu sou perfeccionista, eu faço tudo pela empresa, eu dou a minha vida pela empresa até o ponto da minha vida pessoal ser totalmente jogada às traças e tudo mais. Gente, não. Sem teatro, sem muita invenção, sem muita historinha, tá? O que você vai ter que responder agora aqui é: primeiro de tudo, eu sou um ser humano e tenho defeitos. Tome consciência disso. É extremamente importante entender isso em primeiro lugar. Depois, identifique qual é verdadeiramente o seu defeito, aquilo que realmente faça diferença, que você não consegue consertar. Porém, o que você vai chegar e dizer para o seu avaliador? Exemplo, tá? Vamos lá. Bom, eu costumo ser uma pessoa bastante ansiosa. Porém, como eu já sei que eu sou uma pessoa ansiosa, eu preparo todo o meu dia a dia, eu antecipo todas as minhas tarefas e aí eu monto um cronograma bem organizado de como é que funciona, de como é que é o meu dia a dia de trabalho, o que eu tenho que fazer, e isso vai me deixando muito mais tranquilo, muito mais sereno para que eu possa fazer o meu trabalho na empresa. E isso, quando eu identifiquei isso e comecei a aplicar essa solução, ficou tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Porque hoje, por mais que eu continue sendo uma pessoa nervosa, eu já entendi que esse nervosismo me atrapalha e eu já descobri exatamente qual é a fórmula correta para eliminar de uma vez por todas esse nervosismo da minha vida. E eu estou aplicando e está dando resultado. Galera, pronto, você já falou, você já demonstrou, você já disse para o seu entrevistador que você tem defeito como qualquer outro ser humano e que você sabe que ele existe e que você está fazendo alguma coisa para resolver. O problema não é não ter defeitos, o problema é ter defeitos e não ter nem a mínima capacidade de identificar que isso é um defeito que precisa ser consertado. Então, não responda nada como sou perfeccionista ou eu destruo a minha vida pessoal para doar toda a minha vida para a empresa, que isso não vai servir de absolutamente nada para você, tá? O que você precisa é entender que o ser humano tem defeitos e saber resolver esses defeitos. Ponto final, é isso que você precisa saber. Vamos partir para a próxima. Escrever só de preto agora porque acabou a tinta da azul. Porque você... Tô abreviando, gente, para ficar mais fácil, tá? Por que você saiu do seu último emprego? Por que você saiu do seu último emprego? Quem não sabe responder isso, com certeza vai se sair muito mal na entrevista de emprego, tá? E outra, não é só sair matando a empresa anterior, sair matando o chefe anterior. Não, nunca faça isso. Primeiro, você não sabe se esse entrevistador que está conversando com você foi, ou é, ou já trabalhou com o seu último chefe, com o seu último líder. Então, já pensou se eles são grandes amigos e você tá lá queimando o seu último chefe
para a empresa ou para o recrutador que você está querendo emprego agora, com certeza você não vai ser contratado. A melhor forma de responder essa pergunta é simples. Você vai chegar para o seu entrevistador e responder da seguinte forma se você foi demitido. Bom, no meu último emprego, as minhas expectativas eram um pouquinho diferentes das expectativas da empresa. Então eu não consegui atender aquilo que a empresa estava querendo de mim. E aí eu não entreguei os resultados necessários para a empresa. Mas eu sei que eu dei o meu melhor, eu sei que eu fui realmente um bom profissional, porém as expectativas da empresa com relação a mim eram diferentes daquilo que eu estava entregando no momento. Então os líderes acharam melhor que eu saísse da empresa naquele momento para que eu pudesse ter a oportunidade de buscar uma outra recolocação, uma outra empresa, onde os meus valores e as minhas crenças e o resultado que eu estava entregando fosse mais compatível com os resultados que a empresa estava esperando. Gente, não necessariamente porque você está dizendo que você não entregou resultados na sua última empresa, que você não vai entregar resultados nessa agora, tá? Existe sim trabalhos onde a gente não se dá bem, onde a gente não consegue se sair bem, e isso não é problema nenhum. Quando, por um acaso, você pediu demissão, você vai falar da seguinte forma: bom, no meu último emprego, eu não fui muito compatível com os valores da empresa, com aquilo que ela estava esperando de mim. Antes que tivesse qualquer tipo de problema, antes que tivesse uma confusão, antes que a gente acabasse brigando, discutindo, eu optei em sair da empresa para procurar uma outra colocação que fosse mais compatível com os meus valores, com aquilo que eu acredito que seja a melhor forma de se trabalhar. Bom, gente, agora que eu já apresentei para vocês 5 das perguntas mais difíceis, eu vou pedir de novo para você, tá? Se inscreva no canal agora, ative o sininho para você receber todos os meus vídeos explicando sobre vários assuntos. Eu falo sobre entrevista de emprego, sobre a parte de vendas, eu falo sobre currículo, falo sobre preparação, sobre motivação, sobre leitura, sobre livros, são vários assuntos que eu falo para você e com certeza todos eles ajudam na sua busca por uma colocação profissional, tá bom? Então se inscreva agora no canal, ative o sininho para receber os vídeos antes que a sua concorrência receba. Comente aqui embaixo comigo agora também qual foi a situação onde você foi fazer uma entrevista de emprego, foi pego de surpresa por uma dessas 5 perguntas que eu apresentei para vocês até agora e não soube o que responder. Comenta aqui embaixo comigo, quem sabe outras pessoas tenham passado pela mesma situação que você e agora vão poder responder de uma maneira diferente. E para eu saber que você realmente gostou desse vídeo, que você realmente entendeu tudo que eu tinha para passar nele, deixa o seu joinha aqui também, é muito bom para mim, para que eu consiga montar mais materiais, mais vídeos para vocês com este assunto, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. No próximo vídeo eu vou explicar mais perguntas difíceis. Fiquem atentos porque a qualquer momento eu vou colocar ele aqui no canal, tá certo? Tchau, tchau!